O ministro Alexandre de Moraes embarcou em um avião da Força Aérea Brasileira rumo a São Paulo sob a justificativa de segurança. No entanto, no dia seguinte lá estava ele, confortavelmente sentado nas arquibancadas da Neoquímica Arena, acompanhando a final do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras. A questão que inquieta a população é clara. Uma aeronave da FAB, financiada com o dinheiro dos contribuintes, deve ser usada para que ministros assistam a partidas de futebol? Segundo registros da própria Força Aérea Brasileira, o voo partiu de Brasília com apenas um passageiro, mas sem qualquer divulgação oficial do nome do solicitante ou ocupante. Apenas após investigações jornalísticas realizadas pelo jornal Folha de São Paulo, foi revelado que Alexandre de Moraes estava a bordo da aeronave. As regras de transparência determinam que todos os passageiros devem ser informados, principalmente quando se trata de um serviço público. Então, por que esse sigilo? O deslocamento ocorreu pouco depois de uma sessão no Supremo Tribunal Federal, que tornou o ex-presidente e outros 7 denunciados réus por tentativa de golpe de Estado. No dia seguinte, Moraes estava no estádio ao lado do ministro Flávio Dino, sem qualquer indício de ameaça iminente. Desde os atos de 8 de janeiro de 2023, quando o STF foi alvo de ataques, a Corte intensificou medidas de segurança. Mas será que essas medidas devem incluir o uso recorrente de aeronaves da FAB para viagens que não parecem estar ligadas a emergências ou compromissos institucionais? A justificativa de segurança não pode ser um cheque em branco para uso irrestrito de recursos públicos. O governo brasileiro precisa esclarecer por que os registros desses voos aparecem no site da FAB como a serviço do Ministério da Defesa, sem qualquer menção ao STF ou aos passageiros. O sigilo imposto sobre essas informações gera desconfiança e reforça a sensação de que há privilégios sendo exercidos, sem qualquer tipo de fiscalização. As regras são claras. Apenas o presidente do STF tem prerrogativa para solicitar um voo da FAB. Mas essa exceção virou rotina. Ministros do Supremo vêm utilizando esses voos com frequência, sem prestar contas à população. A falta de transparência e o uso recorrente desses recursos transformam a exceção em regra, criando um precedente perigoso. A população brasileira paga impostos em tudo o que consome. Esse dinheiro deveria ser revertido para a educação, infraestrutura e saúde. Mas, ao que tudo indica, parte desses recursos está sendo utilizada para que autoridades desfrutem de regalias custeadas pelo suor do trabalhador. Milhões de brasileiros sofrem com a falta de coleta de esgotos. E na maior cidade do país, milhares de pessoas ainda vivem sem água encanada. Enquanto cidades inteiras enfrentam a falta de escolas, hospitais e saneamento básico, um avião militar é deslocado para transportar um único passageiro sem justificativa plausível. Como explicar isso para um cidadão que aguarda meses por uma cirurgia no sistema público de saúde? A Força Aérea Brasileira é uma instituição essencial para a defesa do país, para operações militares e humanitárias. Seu propósito não deveria ser o de funcionar como táxi aéreo para autoridades que deveriam dar o exemplo de austeridade e respeito ao dinheiro público. Quando a população questiona esse tipo de prática, recebe como resposta o silêncio ou argumentos vagos sobre segurança. Mas não é de segurança que estamos falando aqui, e sim de responsabilidade com os recursos do país. O Brasil precisa de líderes que compreendam que seus cargos não os tornam superiores ao cidadão comum. O transporte de autoridades como Alexandre de Moraes em aeronaves da FAB deve seguir critérios rigorosos, com regras bem estabelecidas e total transparência. O sigilo sem justificativa plausível apenas aumenta a desconfiança da população e levanta dúvidas sobre o destino dos impostos pagos pelos brasileiros. Segurança não pode ser usada como argumento genérico para gastos excessivos e privilégios. Se há ameaças reais contra o ministro, elas precisam ser comprovadas com dados concretos.
O país atravessa crises em diversas áreas, com investimentos insuficientes em setores essenciais. Enquanto isso, o transporte de autoridades parece estar acima de qualquer controle. Isso precisa mudar. A Força Aérea Brasileira tem missões importantes a cumprir, como operações de resgate, defesa nacional e ajuda humanitária. Cada deslocamento desnecessário representa um custo que poderia ser investido em ações realmente prioritárias. A indignação popular diante desse caso é legítima, e cabe às autoridades dar explicações convincentes. O silêncio ou a tentativa de justificar o injustificável apenas reforçam a sensação de impunidade e desrespeito com o cidadão brasileiro. O Brasil precisa de uma mudança de mentalidade na gestão pública. Gastos precisam ser justificados e privilégios indevidos precisam ser combatidos. Esse caso não pode ser esquecido, pois representa muito mais do que um simples voo. É um retrato do descaso com o dinheiro do povo. O cidadão brasileiro não pode ser apenas um financiador passivo dos luxos das autoridades. A fiscalização precisa ser rigorosa e a indignação precisa se transformar em pressão por mudanças reais. O Brasil não pode continuar sendo um país onde alguns têm privilégios, enquanto a maioria luta diariamente para sobreviver. Você, combatente que acompanha o canal Vida no Quartel, pode também fazer parte da nossa tropa de membros. Por apenas R$ 7,99, você apoia as atividades do canal e ainda recebe um selo exclusivo que aparecerá em todos os seus comentários. Além disso, você tem acesso aos vídeos antes de todo mundo e ainda tem prioridade na resposta de comentários. Receba a nossa continência e bora vencer essa guerra. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Até 2023, apenas o presidente do Supremo tinha direito ao uso de um avião oficial. Depois do 8 de janeiro, contudo, ministros passaram a solicitar com frequência voos em aeronaves oficiais, alegando necessidade de segurança. Em setembro de 2023, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, também usou um voo da FAB para acompanhar um jogo. A partida em questão foi a final da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo no Morumbi.